Saúde não tem preço, mas tem custo. No início de outubro, o Brasil Journal realizou o evento Negócios em Saúde e um dos painéis foi exatamente sobre gestão da saúde. Nele, recebemos Daniel Greca, do Hospital Sírio-Libanês, também José Luiz Gomes do Amaral, que é da Associação Paulista de Médicos e, por último, Ítalo Martins, CEO da FIBO. Acompanhe agora toda essa conversa. O setor já teve ali um prejuízo bilionário esse ano. O envelhecimento da população traz uma bola de neve de gasto para o setor, então cada vez mais vai ter um gasto superior. E a gente está vendo aqui que tem muita gente tentando solucionar. Mas eu queria até conversar com você, Greca. Quanto tempo a gente tem para resolver esse problema? A gente já está chegando no ponto de ruptura, apesar do Paulo da ANS falar que não? Acho que, muito bom dia a todos, bom dia aí aos colegas de mesa, obrigado pelo convite, é um prazer poder colaborar e tentar aqui ser propositivo e também provocativo, pelo menos na medida certa. É difícil dizer se está no tempo certo ou está errado. Quando falo em envelhecimento, eu penso muito no Japão. O Japão foi o primeiro país, talvez, a pensar nisso de forma antecipada e ajustar o seu modelo de cuidado, o seu modelo assistencial, pensando na população idosa, e fez isso com muito sucesso, mas é o que a estatística diz. Só com a população menor e o japonês talvez mais disciplinado que o brasileiro para executar novos modelos. Acho que o desafio é grande, porque antes de você pensar no modelo de cuidado ajustado à terceira idade, você tem que ter, de forma bastante consolidada, o teu modelo assistencial e o teu modelo de cuidado. Eu acho que essa é uma falta que tem hoje no setor. Se fizesse uma pergunta aberta aqui de quantos aqueles que são responsáveis pelo cuidado têm uma estratégia de cuidado e um modelo assistencial estabelecido, talvez poucos responderiam, eu tenho, e o meu modelo assistencial é pautado em A, B, C, D ou E. Isso não acontece. Acho que não existe hoje uma estratégia assistencial e um modelo de cuidado operado por vários players ao mesmo tempo. Talvez a falta de não termos um sistema de saúde suplementar, e sim vários players, cada um com o seu modelo de cuidado. Então, essa ausência de sistema faz com que a gente não tenha um modelo. Então, pensar no modelo ajustado para a terceira idade é marcar o segundo gol antes de marcar o primeiro, que é ter um modelo de cuidado sustentável, implementado em escala para a maior parte da população. José Luiz, a gente está até conversando um pouco no começo do evento, e falando ainda de envelhecimento da população, a gente tem um déficit gigantesco de geriatras no Brasil, né? Então, a Sociedade Brasileira de Geriatria tem oficialmente 1.800 geriatras e estima-se um déficit de 28 mil. Então, é um número... chega a ser bizarro quando a gente tiver essa comparação. O que está acontecendo? Por que os médicos também não estão se interessando nisso, apesar de a gente ter cada vez mais vagas de faculdade aí de medicina? Então, eu só queria fazer uma observação sobre a questão anterior. Eu acho que nós não temos mais tempo para esperar, para tomar uma decisão, porque não é só a população que envelhece, são as doenças maltratadas ou não diagnosticadas que acabam produzindo agravos, e esses agravos são problemas que não surgiram hoje, surgiram há décadas. E, portanto, o tratamento adequado e a prevenção adequada e a saúde adequada que nós esperamos para as pessoas, nós temos que implantá-los. Os projetos para isso têm que ser implantados ontem, e não daqui a algum tempo. Portanto, nós estamos atrasados, acho eu. A segunda questão, que você me coloca agora, nós temos hoje mais de 500 mil de médicos no país, em exercício. Nós temos aproximadamente 41 mil vagas, 40.700 vagas, 41.700 vagas de primeiro ano. E, a cada dia, surge a possibilidade de mais 200, 300, 400 novas vagas. Como, nesta faixa de idade, quem entra na faculdade termina a faculdade, isto é, tem uma expectativa de vida que ultrapassa muito isso, e nós devemos ter 40 mil, no mínimo, egressos todos os anos. Nós temos, portanto, vagas, não há falta disso. Para os programas de especialização, nós temos, sim, uma falta. Hoje, temos aproximadamente 50 mil vagas autorizadas para programas de especialização.
os geriatras fazem parte desse grupo. Esse número é suficiente? Não é suficiente, porque os programas de especialização duram 2 anos e meio, em média. Portanto, nós precisaríamos ter algo como 110 mil vagas anualmente em residência médica, em especialização. Nós não temos isso. Então, nós poderíamos dizer, talvez solucionássemos esse problema se aumentássemos o número de vagas. Eu acredito que isto não seja um caminho, porque as vagas estão ociosas em 30%. E a qualidade também dos cursos? Sim. Então, alguém não procura uma especialização por alguns motivos. Primeiro, porque não existe um programa. 2, porque não existe um programa de qualidade. 3, porque não existe perspectivas de exercício profissional. Então, o indivíduo vai fazer, além dos 6 anos de medicina, mais 3, para não encontrar um espaço de trabalho. Bom, agora vamos recordar a situação desses 40 mil. Esses 40 mil, 30 mil vêm do ensino privado. Provavelmente, eles se endividaram, alguns deles, consideravelmente. Se você considerar o ticket médio das faculdades de medicina, você sai da faculdade com, no mínimo, uma dívida de 650 a 700 mil reais. 2 apartamentos. Você tem que pagar quando terminou o curso de medicina. E você vai procurar, vai fazer mais 3 anos para procurar um espaço de trabalho onde você vai receber R$30 por consulta ou alguma coisa como R$10 mil por mês, se trabalhar bastante. Não, você não vai fazer isso. Você vai entrar nesses programas de desestímulo. Isto é, mais médicos. Por exemplo, se você vai ganhar 10 mil, vai ter a possibilidade de fazer um exame para especialista em medicina de família e, portanto, você tem um jeito de pagar a dívida que você já tem nesse momento. Então, eu tenho a impressão que nós temos várias razões para não ter geriatras e não ter nenhum especialista qualificado num futuro muito próximo. Ítalo, trazendo um pouco agora para o lado da eficiência, né? As startups, você também é médico, as startups elas prometiam muito, né? Quando a gente lembra até da Theranos, né? Acho que é um dos casos mais notórios aí do setor da saúde, muito prometeram, muito falaram que iam revolucionar o setor, mas a gente está vendo que ainda existe um protagonismo muito grande das grandes empresas mesmo. Diante desses problemas aqui, que tanto o Greca quanto o José Luiz falou, hoje, qual que é o papel das startups e qual que é o papel da FIBO para conseguir consertar um problema que não é nada fácil? Perfeito. Primeiro, agradecer o convite e dar bom dia a todos. E até resgatar um conceito que você trouxe, que eu acho que é importante. A gente tem um gap muito grande, concorda? Ou seja, a gente passou a manhã toda ouvindo e falando sobre o gap que existe entre o que devia estar acontecendo e o que realmente acontece. E se a gente for falar do que realmente acontece, o problema ainda é muito maior. Esse gap a gente só consegue trazer se a gente exponenciar certas atitudes. Atenção integral à saúde. Você concorda que a gente tem que exponenciar o crescimento? A gente não está conseguindo fazer isso. A gente consegue, no máximo, ser geométrico aí em termos de crescimento. E aí vieram as startups. Bom, eles fizeram isso em outras áreas, principalmente as fintechs e as techs mesmo, as big techs. Vamos trazer isso para a saúde. Só que a observação que eu faço, eu sou cardiogeriatra, então parei faz 6 meses. Todos os problemas de envelhecimento estão indo muito mais rápidos do que as iniciativas que a gente fez. Eu fui operadora, fui hospital. Todas as iniciativas estão indo muito mais lento do que os problemas criados pelo envelhecimento da população. E aí, tanto que o mercado está acontecendo isso. A solução é trazer as health techs para trazer essa lógica de crescimento exponencial. Mas o ponto é o seguinte, o modelo está errado. Se o modelo está errado e você traz a digitalização, ela aumenta, acelera o desnivelamento. E qual o desnivelamento que eu coloco? Dos interesses. Em todos os outros setores, o setor em si, o mercado, aí eu falando aqui de finanças, de tecnologia, de agronegócio, você concorda que o agro ele quer que a carne que foi produzida lá na fazenda chegue rápido
e saudável, com todo o controle lá na ponta. Então, toda a cadeia se organiza para isso. Você concorda que o âmbito de finanças, todos estão nivelados para reduzir fraude, por exemplo? Se tiver fraude no setor financeiro, é ruim para todo mundo, desde quem está na ponta, inclusive para o próprio consumidor, porque vai pagar mais caro. No setor da saúde, não existe esse nivelamento. E aí, o que a gente faz é trazer um conceito que, nos outros setores, que a gente chama de negócios de infraestrutura horizontal. O que é um negócio de infraestrutura horizontal? A saúde está acostumada a fazer muito ponta a ponta, né? Então, a gente resolve a operadora, que leva o prestador para o paciente, o médico, aí tem até a empresa de logística, que leva da farmácia, do fabricante à farmácia. Então, a gente está acostumado muito a modelos verticais, não do ponto de operadora com seu hospital, mas verticais do ponto de ser ligando um ponto a outro ponto. E um dos conceitos que as plataformas trouxeram, por exemplo, com a Alibaba, isso é o conceito do Minjane. Ele traz o que é o plano. Ele conecta pontos, linhas, que são esses conectores, tudo para nivelar o interesse. Esse é o grande ponto. Se acontecer uma fraude num plano de saúde, existe gente que é beneficiado com isso e ele não está nivelado com os demais. Então, os corretores, as operadoras, os hospitais, os médicos, todos estão com incentivos díspares. E aí eu trago 2 pontos de interesse que, com certeza, todos concordam. Tem que diminuir fraude, certo? Porque isso é ruim para todo mundo, contamina todo o ambiente. E outra coisa, risco atuarial. O risco de crédito, que é muito semelhante, se a gente trouxer, na década de 70 chegou no Brasil. Todos os bancos se cooperaram para ter um nível de crédito, de análise de crédito uniformizada, no mínimo, porque era bom para todo o sistema. Então, eu não acredito em cooperação de interoperabilidade de dados em curto prazo. Ainda vai ter um ponto maior de inflexão, porque tem que nivelar o interesse, porque a gente já está nivelando a concordância, todo mundo concorda. Mas, como os interesses ainda estão desnivelados, não vai acontecer essa cooperação na velocidade que a gente precisa. Eu acho que esse é o ponto aí que eu queria trazer. Pode falar, Greg. Acho que a frustração que existe hoje com relação às startups, ou melhor, a culpa da frustração, eu acho que é nossa, quando digo nossa de quem não é startup, por ter acreditado que alguém novo ia resolver todo o problema de saúde do Brasil, porque ele não tem legado, porque ele é virgem ainda no setor, etc. E a gente se permitiu acreditar nisso pela nossa incompetência de executar a transformação e pelo desespero, às vezes, que o setor vive com relação a pagar ou não pagar a conta, se para ou não para de pé. Então, acreditar nisso é acreditar que alguém pontualmente vai resolver um problema sistêmico ou problema da ausência de um sistema. Acreditar nisso é a mesma coisa que acreditar que a atenção primária, alguém falou aqui antes, vai resolver todos os problemas de saúde, como a saúde suplementar acreditou uns 5 anos atrás, e simplesmente é só mais um ponto dentro de algo muito mais complexo e longitudinal. Acreditar nisso é acreditar que a gente vai conseguir ser interoperável ou trabalhar contratos value-based healthcare quando não há um sistema. Então, quem faz é um ato de heroísmo mesmo, porque você não tem um sistema que opere num objetivo único, num modelo de cuidado onde todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo compartilhe dele, pensando no quem está na ponta, que é o paciente. Então, enquanto isso não acontecer, tudo que a gente fala antes aqui é quase que um ato de heroísmo realmente para quem consegue. Então, se você não faz isso ilhado, em ilhas de excelência, conectando alguns players em projetos, que acho que é o caminho de curto prazo, você não tem incentivo nenhum para executar isso.